Olá a todos, todes e todas. A gente está aqui nessa primeira aula do curso Mulheres, Revolução e Socialismo. E antes de começar o curso, eu queria me apresentar. Meu nome é Natália Angelossi, eu sou professora, eu faço parte das edições Iskra e eu fui editora do livro Mulheres, Revolução e Socialismo aqui no Brasil, que é esse livro aqui. É, eu digo aqui no Brasil porque esse livro ele foi realizado como parte de uma colaboração internacional bastante profunda entre o IPS do Estado Espanhol, o IPS da Argentina e a gente da Iskra aqui no Brasil. A seleção de textos, né, dessa compilação foi feita pela Diana Assunção e pela Josefina Martinez, assim como o prefácio do livro, que também foi escrito por ambas, né? A gente traz em primeira mão uma excelente notícia de que nesse mês de março, nesse mês, né, de luta das mulheres, a gente da Iskra está com uma promoção de 30%, até 30% nos livros sobre a questão da mulher, enfim, todos os livros que envolvem aí o debate sobre a questão de gênero, feminismo socialista. Então, esse livro, Mulheres, Revolução e Socialismo, Mulheres Negras e Marxismo, Precarização tem Rosto de Mulher, Lutadoras, enfim, são vários os livros. A biografia da Rosa Luxemburgo, né, do Paul Froelich. Então, são vários livros que estão aí com desconto de até 30%. Vale a pena conferir. A coleção Iskra Mulher é uma coleção muito vasta, que a gente tem muito orgulho e que agora, com esse 30% de desconto, está realmente imperdível de poder acompanhar. Bom, a ideia do curso é que a gente abarque o conjunto das principais lições que a gente pode extrair de alguns dos 29 textos que tem nesse livro, né? Para tentar dar um pouco de uma dimensão da magnitude que são esses textos todos, eles vão desde o Marx, Engels, Clara Zetkin, Eleonor Marx, a Rosa Luxemburgo, a Alexandra Kollontai, a Inês Tarmandi, o Lenin e o Trotsky. É um compilado que abarca aí cerca de um século de história, né? Estão textos que trazem a perspectiva das mulheres, né, a partir de uma perspectiva socialista, mas que trazem uma perspectiva da combinação entre a luta contra a exploração e a luta contra a opressão. Né? Para nós, essa grande contribuição da compilação traz para a atualidade debates muito importantes e fundamentos teóricos e práticos a partir de uma experiência histórica da classe trabalhadora e, enfim, e sintetizam de que não existe um outro caminho que não seja o caminho da luta revolucionária. Os textos vão desde a publicação do Manifesto Comunista, né, de 1848, a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional em 1864, né, também da Comuna de Paris, em 1871, vai passar pelas conferências das mulheres socialistas antes e durante a Primeira Guerra Mundial, até depois a mais profunda experiência histórica que foi a Revolução Russa de 1917 e a fundação da Terceira Internacional, e depois, enfim, a posterior, escandalosa, absurda e odiosa burocratização stalinista. Mas antes da gente começar, enfim, eu contar um pouquinho como vão ser as 4 aulas e aí partir para a nossa aula de hoje, queria expressar o quão revoltante foi ver mais um episódio, dias antes, inclusive, do 8 de março, da expressão da brutalidade da polícia assassina no Brasil. Né? São 10 anos de luta por justiça para o Jonathan, filho da grande lutadora e fundadora do grupo de mães de Manguinhos, Ana Paula Oliveira, que na semana passada, o policial que deu um tiro pelas costas de Jonathan saiu condenado por homicídio culposo, que é aquele onde supostamente não existe intenção de matar. Assim, repito, o tiro foi dado pelas costas. É mais uma expressão revoltante da impunidade policial no Brasil. O Estado é responsável por matar jovens negros das favelas, é responsável por adoecer mães que não aguentam mais tamanha dor, tanto da perda pelos seus filhos, quanto da falta de justiça, a dor pela falta de justiça. Não aguentam mais tamanha dor pela falta de justiça. A Ana Paula, que está há 10 anos lutando por justiça para o seu filho e também para justiça para todos os filhos de centenas de mães e familiares que tiveram seus filhos arrancados e assassinados pela violência da polícia,
enfim, teve essa triste notícia nessa semana passada. Inclusive, a Ana Paula escreveu uma carta muito forte, muito contundente, denunciando a violência policial e a parcialidade que existe na justiça burguesa no Brasil. A gente quer dizer que a Ana Paula não está sozinha, que essa luta não é só das mães de Manguinhos, mas de toda a nossa classe, e que a gente não vai parar até que exista justiça. Esse foi o primeiro Dia Internacional da Luta das Mulheres desde a última ofensiva genocida de Israel na Palestina, em outubro do ano passado. Com bombas, mísseis, explosões de hospitais, universidades, escolas, ofensivas terrestres e até mesmo abrindo fogo, utilizando caminhões de comida como armadilha, já são mais de 30 mil pessoas assassinadas. Mais de 500 mil palestinos podem morrer de fome no próximo período. E as mulheres e as crianças são 70% das vítimas fatais. Em todo o mundo, os capitalistas seguem lucrando, e as mulheres são as que mais sofrem com a guerra, com a fome, com a pobreza, com a crise climática e com a precarização do trabalho. Por isso, em diversos países, o 8 de março foi marcado também pela Organização contra o Genocídio na Palestina. A solidariedade ao povo palestino precisa ser uma tarefa central do feminismo hoje. Então, aqui no curso vão ser 4 aulas, toda segunda-feira, né, às 19 horas de hoje até o dia 1º de abril. Né? Nessa primeira aula, a gente vai abarcar os anos iniciais que eu comentei anteriormente, com os escritos do Marx e do Engels, onde ambos vão retomar a ideia, né, ideias dos socialistas utópicos, né, e a ideia central de que não existe liberdade em uma sociedade se não existe liberdade para as mulheres, né? E eles vão ligar isso à luta pelo comunismo, mostrando a importância, né, da luta pelos direitos das mulheres, ligado à luta dos trabalhadores e o choque, né, que isso trouxe, né, que causou tanto nas fileiras dos trabalhadores, nas organizações políticas e também com debate com intelectuais ali da época, né? A gente vai tentar mostrar como a perspectiva do Marx e do Engels sempre foi a de emancipação da humanidade e sempre tiveram altura da luta contra a opressão às mulheres nas inúmeras batalhas que eles travaram. A segunda aula vai ser ministrada pela Flávia Telles e ela vai entrar no período que vai desde o final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, um período, enfim, de crises, guerras e revolução, que, enfim, irrompeu ali no cenário histórico e que conta também, a Flávia vai contar também, do salto que existiu entre, né, na organização, né, das mulheres trabalhadoras e também na organização dos trabalhadores como um todo, né, um salto na sindicalização, inclusive, etc. Né? É um período que vai pegar também a Segunda Internacional e vai destacar as batalhas políticas da Rosa Luxemburgo, da Clara Zetkin contra o reformismo, né? Inclusive que também atravessava o movimento de mulheres da social-democracia. E também a luta dessas revolucionárias contra a guerra imperialista. A terceira aula vai ser a vez da Virginia Gitzel, que vai abarcar a perspectiva da emancipação das mulheres na Revolução Russa de 1917, e, em especial, todas as transformações que estavam colocadas a partir do que foi a maior revolução, enfim, de maior magnitude da nossa história até hoje, né? A Virginia vai mostrar também os pilares do programa bolchevique para a questão das mulheres, as conquistas que estavam colocadas e como isso afetou, inclusive, todo o imaginário e das potencialidades de emancipação que existiram a partir daquele momento, né? Também vai abarcar o que foi o profundo retrocesso a todas as conquistas, né? Que, enfim, que vieram depois do stalinismo e o seu termidor do lar, como diz o Trotsky, e, enfim, o ódio destilado pelo stalinismo a tudo que os bolcheviques levaram a cabo no início do processo da Revolução. Depois da quarta aula, a gente, enfim, quis fazer essa quarta aula especial, vai ser dado pela Odete Assis, justamente porque esse ano se completam 100 anos da morte do Lenin, e a gente quer recuperar o legado desse grande revolucionário para a luta das mulheres, né? Esse grande revolucionário que sempre, enfim, travou um combate implacável, né, contra a ditadura, né, e a prisão do trabalho doméstico, defendeu a importância da organização
das mulheres nos partidos comunistas, mas que também era essencial que elas dirigissem o Estado operário, né? Porque sem as mulheres seria impossível construir o socialismo. Então, vai ser uma aula bem forte também. Enfim, depois de cada aula, vocês podem fazer comentários, né, aqui no vídeo, que a gente vai, enfim, ler tudo e buscar responder sempre no começo da aula seguinte. Então, comentários sobre a aula de hoje podem fazer, que a Flávia vai tentar responder no começo da aula da semana que vem. Então, bora lá, né? Porque é o nosso humilde objetivo aqui com na nossa primeira aula. Então, a ideia, acho que vale, enfim, dessa primeira aula que a gente chamou, né, de introdução, né, porque é justamente a primeira aula, mas é a batalha, né, as mulheres trabalhadoras do mundo unidas, a batalha do Marx e do Engels na luta contra a opressão das mulheres, né. Acho que primeiro vale contextualizar que o Marx, enfim, que nasceu em 1818, morreu em 1883, e o Engels, que nasce em 1820 e morre em 1895, eles foram parte do que a gente chama dessa cena esquerda hegeliana do início da década de 1840, né? E eles, tanto Marx quanto Engels, vão empreender uma crítica, né, da esquerda hegeliana para criar o que a gente conhece hoje como, enfim, a filosofia da praxis e o materialismo histórico e dialético. Então, assim, dado só esse mini contexto, acho que fato, né, que se é fato, né, que nem o Marx e nem o Engels se debruçaram em uma obra teórica específica para a questão da opressão das mulheres, né, com exceção do livro do Engels, né, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que vai ser posterior à morte do Marx, inclusive, que foi, inclusive, escrita pelo Engels juntamente a partir de anotações que o Marx fez sobre esse tema. Então, a gente pode até dizer que foi um livro conjunto. Tirando essa obra específica, é fato que não existe nenhuma outra obra específica, né, que abarque a questão da opressão às mulheres. Mas também é verdade que existem vários escritos e artigos que levantam ideias fundamentais, que inclusive permanecem fundamentais até hoje, para um projeto de emancipação das mulheres do ponto de vista socialista e revolucionário, né? Então, o que a gente quer mostrar aqui hoje, né, buscar mostrar, é que a questão da libertação da mulher e a relação disso com o fim da sociedade de classes sempre foi parte constitutiva do pensamento do Marx e do Engels, né? Primeiro porque, como parte, né, da sua concepção materialista da história, eles questionavam, né, as ideias sobre a essência humana universal como algo que fosse imutável, né, como algo estático, né? Isso possibilitou criticar tendências ideológicas que colocavam as mulheres de forma natural, entre mil aspas, no espaço privado, né, na família ou no lar. Da mesma forma, eles polemizavam também, né, com as correntes filosóficas que constituíram oposições que a gente pode chamar de dualistas, né, ou seja, que estáticas, né, e que, principalmente em relação à relação entre cultura e natureza, ou a relação entre homens e mulheres, a relação entre produção e reprodução. Para o Marx e para o Engels, nunca teve, né, uma substância universal do homem e da mulher, mas sim uma história concreta, né, de homens e mulheres como uma sucessão de diversas gerações, né? Eles argumentavam que os seres humanos são os que fazem história, embora a gente não faça por puro e livre arbítrio, né? E sim a partir de determinadas circunstâncias, independentemente das nossas vontades. E ainda que isso fale para a gente, né, das determinações históricas da ação humana, ao mesmo tempo, através da nossa atividade crítica e prática, homens, mulheres, a gente tem a possibilidade de transformar as nossas condições de vida e das relações sociais, né? Então, para a gente, esses são fundamentos
muito profundos para uma compreensão socialista hoje, né? Seja diante, né, da proliferação de posições que são, enfim, essencialistas, né, no que tange a opressão das mulheres, seja nas posições que vão diluir, né, determinações históricas, determinações sociais, como, por exemplo, a exploração de classes, né, ou o racismo, ou as relações patriarcais, no fluxo contingente de subjetividades e de discursos, etc., né? Em segundo lugar, o Marx e o Engels, eles tinham uma crítica muito radical, né, à opressão às mulheres e à família patriarcal, né, como parte de um questionamento da totalidade da sociedade de classes, né? A gente vai ver agora algumas das elaborações do Marx e do Engels que demonstram o que a gente está tentando falar aqui, né? Que a questão da libertação da mulher e a relação disso com o fim da sociedade de classes sempre foi parte constitutiva do pensamento do Marx e do Engels, né? Então tá, onde? A gente pode começar mencionando os manuscritos econômicos filosóficos de 1844. Ali o Marx ele tinha só 25 ou 26 anos, e ele elaborou essa obra que ficou conhecida especialmente pela abordagem da questão da alienação, né? Ou seja, alienação sob o domínio da propriedade privada, o processo de produção, os produtos do trabalho, né? E inclusive outros seres humanos que se voltam para o trabalhador como se fosse algo estranho, como se fosse algo hostil, alheio a ele mesmo, né? Aqui o jovem Marx ele já apresenta a ideia de que a propriedade privada, a família, o Estado e a religião são expressões diferentes da alienação humana e que essas expressões da alienação humana só podem ser superadas no comunismo, né? Então tem uma frase bem que mostra bastante, né? Isso que eu estou querendo dizer, que é preciso uma ação comunista real para abolir a propriedade real, a propriedade privada real. A história levará a isso, e esse movimento, que em teoria já sabemos ser um movimento autotranscendente, constituirá, de fato, um processo muito difícil e prolongado. Então, já existia aqui uma crítica profunda e uma visão de que tanto a propriedade privada quanto a família só poderiam ser superadas a partir da luta de uma ação comunista real, como diz o jovem Marx aqui. Depois, em 1845, 1846, o Marx, e aí já junto com o Engels, vão, enfim, elaborar a ideologia alemã, e eles vão aprofundar a concepção materialista da história, que eu estava comentando logo no começo, e vão traçar uma origem histórica, né, da família a partir do processo de divisão do trabalho e da formação da sociedade de classes, né? Eles indicam, né, que a forma inicial da propriedade privada já estava contida na família, onde a esposa e os filhos são escravos do marido. Ou seja, eles se referem ao surgimento de uma primeira forma de propriedade que, enfim, poderia ser definida como o direito do dispor do trabalho dos outros. Essa questão chave, né, enfim, da forma inicial de propriedade já contida na família, vai ser depois desenvolvida, retomada, né, e desenvolvida pelo Engels mais tarde, no livro que eu mencionei também no começo, que no final da aula também vou comentar mais um pouco. Mas aí já estava essa ideia fundamental, essa ideia chave já estava construída aí no livro da ideologia alemã. Na Sagrada Família, tanto Marx quanto Engels, eles vão recuperar as ideias socialistas, né, do socialista utópico Charles Fourier, né, que tem, enfim, como frase muito emblemática, que eles vão retomar no livro, que é de que o progresso social e as mudanças históricas são operadas em razão direta do progresso das mulheres em direção à liberdade. E as decadências da ordem social são operadas em razão da diminuição da liberdade das mulheres.
aí já um salto de qualidade, digamos assim, né? No tema da opressão da mulher e como que tanto Marx quanto Engels vão encarar essa questão de um ponto de vista mais global, né? Os socialistas utópicos, né, como o Charles Fourier e o Robert Owen, eles denunciavam, né, a opressão às mulheres e eles imaginavam alternativas para essa superação, né? Então, eles apresentavam ideias para socializar o trabalho doméstico, para deixar para trás as relações de dependência do casamento monogâmico, né? Inclusive, refletiam sobre o embrião do desenvolvimento do amor livre, né? Eles propunham transformar as cidades, né, reduzir o tempo de trabalho, reorganizar o cuidado das crianças para ser um cuidado coletivo, né, um cuidado comunitário. Eles, enfim, desenharam, digamos assim, planos para reorganizar, né, e criarem, né, sociedades comunitárias, né, pequenas sociedades comunitárias. Esses esboços, né, dos socialistas utópicos, eles, enfim, do início ali do século XIX, eles eram uma expressão do que a gente pode chamar de um socialismo muito incipiente, porque a classe trabalhadora ainda era muito imatura, né, de vários pontos de vista, né? O movimento dos trabalhadores, ele era muito subdesenvolvido, então as teorias sobre qual força social poderia levar a cabo, né, essas transformações todas que os socialistas utópicos, estavam apontando, não era muito claro, assim, quem poderia realizar tais objetivos não era muito claro ainda, né? Então, em geral, o caminho que eles percorreram foi o de procurar, digamos assim, evitar a luta de classes e apelar para um espírito filantrópico de alguns burgueses e, enfim, algo que se mostrou bastante sem sentido ao longo dos anos, né? Existiram, de fato, assim, algumas experiências práticas dos seguidores do Fourier e também as comunas owenistas dos Estados Unidos, mas que essas não conseguiram ir para frente, né? Mesmo assim, com todos os limites que tem, né, essas ideias desses socialistas utópicos, o Engels, inclusive, mais tarde vai apontar como que os escritos, né, desses socialistas utópicos, eles semearam um germe das ideias de uma futura sociedade comunista, no qual era possível, sim, se basear a partir disso para avançar para uma síntese superior, né? Bom, aí vem o clássico Manifesto Comunista, né, de 1848, que, enfim, a ideia-chave ali do Manifesto Comunista é de que o proletariado ele se transforma em classe na política e, em particular, quando se organiza em partido político. Então, ainda que esse seja uma das ideias-chave do Manifesto Comunista, a gente não pode deixar de dizer que também era um manifesto comunista, que o Marx e o Engels vão fazer uma crítica voraz à opressão às mulheres, né? Então, em várias passagens do manifesto, que a gente publicou, inclusive, no livro Os Fragmentos, né, que é onde estão expressas essas passagens, eles vão para cima dos sensos comuns e dos preconceitos que são promovidos até hoje pela classe dominante contra os comunistas, né? Enfim, frente à acusação de que os comunistas queriam abolir a família, o Marx e o Engels respondem que na verdade, a grande indústria que está destruindo os laços familiares dos proletários e transformando as crianças em meras mercadorias e meros instrumentos de trabalho. Tem um fragmento bem conhecido também, que acho que vale a pena a gente ler para mostrar como o Marx e o Engels são bastante sagazes e ácidos, como a burguesia merece. Eles vão falar assim: mas vocês, comunistas, querem implantar a comunidade das mulheres? Nos grita em coro toda a burguesia. Para o burguês, sua mulher não é outra coisa que um mero instrumento de produção. Quando ouve que os instrumentos de produção devem ser explorados em comum, conclui, naturalmente, que a socialização afetará também as mulheres.
não suspeita que se trata precisamente de suprimir o papel atual da mulher como simples instrumento de produção. Nada mais grotesco que o espanto sumamente moral que inspira nossos burgueses diante da pretensa comunidade oficial das mulheres que atribuem aos comunistas. Estes não têm necessidade de introduzir a comunidade das mulheres. Ela quase sempre existiu. Nossos burgueses, não satisfeitos em ter à disposição as mulheres e as filhas de seus operários, sem falar na prostituição oficial, têm um prazer singular em seduzir mutuamente suas próprias esposas. Ou seja, a ideia, né, de que os comunistas querem coletivizar as mulheres, né, eles vão, né, contra essa ideia, eles vão justamente denunciar o duplo padrão da própria burguesia, né? Enquanto que os comunistas, né, supostamente são culpados por querer estabelecer a comunidade das mulheres, são os burgueses que exercem, de fato, através do adultério, somente permitido para os homens, ou através da prostituição, considerando mulheres como sua propriedade. Então, se no manifesto aparece uma forte denúncia, né, da opressão das mulheres, é nos anos seguintes que o Marx e o Engels vão desenvolver uma visão mais clara do papel das mulheres trabalhadoras como protagonistas da luta revolucionária pela sua emancipação. E aqui um ponto importante, assim, né? Se engana muito quem acha, né, quem pensa, ou quem até teoriza, dizendo que o Marx e o Engels só teorizavam sobre a questão da opressão às mulheres. Quando dizem que teorizavam, inclusive, porque a maioria diz que nem sequer teorizavam. Porque enquanto o movimento operário passava, né, a ser menos incipiente, né, e as organizações de trabalhadores começaram a fervilhar, né, e se movimentar, o Marx e o Engels estavam intervindo com muita força para conseguir transformar em política tudo aquilo que eles tinham analisado e teorizado sobre a questão das opressões. Né? Para aqueles que ainda hoje questionam o marxismo como se fosse um reducionismo economicista, ou que sustentam que o marxismo tem sido negligente na questão de gênero ou de raça, os debates na Primeira Internacional, assim como as elaborações nos anos seguintes, vão mostrar justamente o contrário, que o Marx e o Engels eles estavam convencidos de que a classe trabalhadora tinha que tomar nas suas próprias mãos a luta não só contra a exploração salarial, mas contra todas as opressões. A ideia de que ninguém pode ser livre se não formos todos livres sempre orientou a luta contra a opressão das mulheres do Marx e do Engels, né? E a gente não tem dúvida de que essa é uma ideia que, enfim, que ainda é bastante atual. Então, foi na Associação Internacional dos Trabalhadores, ou como a gente conhece, né, a Primeira Internacional, que foi fundada em 1864, em Londres, e que teve a participação de delegados de trabalhadores de vários países, e também onde se deram várias lutas políticas sobre o tema da questão de gênero. É importante dizer, né, que na Primeira Internacional estavam ali, né, comunistas, sindicalistas, anarquistas, e que existiam diferenças importantes sobre tanto sobre o papel das mulheres na produção, quanto o lugar das mulheres no que diz respeito às organizações políticas, e inclusive o debate em relação às mulheres na própria Primeira Internacional, né? Os seguidores do Proudhon e os sindicalistas, por exemplo, tinham uma posição mais conservadora sobre essa questão, né? Enquanto que os comunistas e os apoiadores do Marx e do Engels promoviam e defendiam a organização das mulheres trabalhadoras no local de trabalho, também nas organizações políticas, sindicais e na Primeira Internacional, né? Mas a discussão sobre o papel das mulheres no mundo do trabalho, ela teve presente pela primeira vez no que foi o Congresso de Genebra, 2 anos depois da fundação da Internacional, em 1866, né? Entre aqueles que, enfim, resistiam, né, à participação da mulher no mundo do trabalho, tinha diferentes posições, né? Aqueles que defendiam que seu lugar natural era no lar, mas também aqueles que, a partir dos sindicatos, argumentavam de forma defensiva que a renda das mulheres, né, o salário das mulheres, ia facilitar a redução salarial
que os patrões iam reduzir os salários, né, do conjunto ali dos trabalhadores, né? É importante notar que esses tipos de argumento corporativos, digamos assim, eles são usados até hoje, né? Por exemplo, por setores das próprias burocracias sindicais contra imigrantes em muitos países, né? Defendendo contra a entrada de imigrantes, porque isso rebaixaria os salários dos trabalhadores nativos. Mas, assim, o Marx e o Engels, mesmo assim, com todo esse debate, sempre se opuseram, né, a esses argumentos, defendendo um programa para uma luta unificada, né, de toda a classe trabalhadora, né, entre homens e mulheres. No livro, a gente recuperou um fragmento, acho que bastante desconhecido, dos trabalhos do que foi a Conferência Internacional de 1871, que aconteceu em setembro do mesmo ano, 1871, lá em Londres, logo um pouquinho depois da derrota da Comuna de Paris. É um documento importante, que tem muito valor histórico, porque ele tem a posição do Marx sobre a organização das mulheres, das mulheres trabalhadoras, né, na associação internacional, né? Então, de acordo com esse registro oficial, acho que só vou ler uma citação dessa ata, dessa reunião, que diz assim: a conferência, sob proposta do Conselho Geral, recomendou o estabelecimento de seções femininas entre os trabalhadores. Entende-se que isso de forma alguma dificulta a formação de seções mistas. O cidadão Marx acrescenta que observa que a proposição diz sem exclusão de seções mistas. Ele acrescenta que é necessário fundar seções puramente femininas em países onde a indústria emprega mulheres em larga escala. Elas vão preferir se encontrar entre si para discutir. As mulheres, diz ele, desempenham um papel na vida, trabalham em fábricas, participam de greves, na comuna, etc. Elas têm mais coragem que os homens. Ele acrescenta algumas frases com as quais recorda a participação ardente das mulheres nos eventos da Comuna de Paris. Ou seja, o Marx, ele tinha ali testemunhado o que tinha sido, né, a Comuna de Paris. E ele exaltou, né, a coragem indescritível das mulheres na Comuna e deu uma luta importante pela criação, né, das seções femininas e também das seções mistas, né, sem deixar de existirem as seções mistas, mais de 150 anos atrás. Um debate que é atual até hoje do ponto de vista das organizações das mulheres, né, de como a gente organiza as mulheres trabalhadoras. Enfim, depois, né, essa é uma ata que expressa esse debate, mas que depois foi um debate bastante intenso, né, inclusive onde algumas delegadas, né, como as Proudhonianas, por exemplo, vão tentar questionar a formação das seções femininas, né, e questionar a própria moção apresentada pelo Marx e pelo Conselho Geral, né? Mas depois a moção ela é aprovada e realmente fica bastante evidente, né? E marcado aqui que justamente essa resolução ela se baseou no papel heróico das mulheres trabalhadoras na luta de classes no período anterior, né? Meses anteriores, ali na Comuna de Paris, né? Quando a conferência se reuniu, né, em Londres, os ecos, né, da Comuna de Paris ainda ressoavam bastante alto, né? E, enfim, aquela que foi a Comuna Vermelha, onde a classe trabalhadora tomou, né, o que a gente fala de o céu por assalto, né, pela primeira vez na história, né, e constituiu, inclusive, durante alguns meses, um primeiro governo próprio, foi palco para para o surgimento de muitas grandes mulheres revolucionárias, inclusive, né? Ali, justamente porque ali as mulheres dos bairros da classe trabalhadora, elas desenvolveram um papel bastante proeminente na organização da Comuna de Paris, né? Então, assim, a batalha pioneira do Marx e do Engels dentro do movimento operário pelo direito das mulheres trabalhadoras de se organizarem e de formarem suas próprias questões ou espaços de debate, se elas considerassem necessários, se baseou muito na experiência da luta de classes, que, enfim, que até ali era a experiência mais avançada
que tinha existido na nossa história, né? Depois, se a gente voltar um pouco, né, para a questão das elaborações do Marx e do Engels sobre a questão das opressões, a gente vai ver no Capital, que no Capital, o Marx, ele faz muitas referências ao trabalho das mulheres na nascente sociedade industrial, né? Então, se por um lado ele vai tratar da exploração brutal do trabalho das mulheres e das crianças nas fábricas, e por outro ele vai apontar que elas fazem parte do exército industrial de reserva, que é, enfim, chave para a acumulação capitalista, e vai teorizar também sobre questões importantes, né, relacionadas à reprodução da força de trabalho, que, enfim, depois vão ser retomadas e desenvolvidas por feministas marxistas posteriores para intervir nos debates sobre os debates da opressão das mulheres e o trabalho doméstico. Esse debate em específico, né, sobre a reprodução, o trabalho doméstico, a gente vai tratar nas próximas aulas do curso, mas é importante mencionar a existência dele aqui. O Marx, ele vai se debruçar sobre as condições de trabalho das mulheres, né, nos capítulos do Capital, onde ele trata da jornada de trabalho, né, da jornada de trabalho e onde vai tratar também da luta pela redução do tempo de trabalho, né. Então, ele vai retomar inúmeros informes sobre as penúrias, né, do trabalho nas fábricas de fósforo, nas oficinas têxteis e em outros estabelecimentos também, né, onde as jornadas de trabalho eram extenuantes, a gente está falando de jornadas de 12, 15, 16, 18 horas, com trabalho noturno, sem horário definido para refeições, as refeições sendo feitas ao lado do maquinário, inclusive nos próprios banheiros. Isso a gente está falando do século XIX. Mas se a gente olhar para a realidade, né, mundial hoje e muito forte no Brasil, as jornadas extenuantes, a precarização do trabalho, né, inclusive no que diz respeito ao trabalho infantil, segue muito gritante, né? Então, o Marx, mais uma vez, segue bastante atual. Ele vai mostrar como a entrada das mulheres na produção, principalmente com a Revolução Industrial, já demonstrava de forma concreta como a relação entre a exploração e a opressão, ela é muito poderosa para os lucros dos patrões, né? Porque as mulheres e também as crianças, elas passam a ser procuradas para entrar na produção com salários muito mais baixos, impondo, então, um rebaixamento salarial em geral, da mesma forma que, enfim, os patrões também utilizam o exército industrial de reserva, que são os desempregados, para sempre dizer que, caso você não aceite o salário e as horas, enfim, propostas ali, sempre vai ter alguém que vai aceitar tal salário. Em geral, esse alguém, a gente está falando de mulheres, de crianças, e no Brasil a gente está falando de mulheres negras em especial. O Marx vai chamar isso de cheap labor, né? Trabalho barato. Parece coisa do passado, né? Mas o fato é que hoje as mulheres brancas ganham 27% a menos do que os homens brancos, né? E isso é uma amostra brutal, né? Dessa expressão. Assim também como as mulheres negras ganham 60% a menos do que os homens brancos, né? Então, essa relação entre a opressão e a exploração é um retrato bastante claro dessa situação que perpetua a opressão às mulheres, porque elas sempre vão ter menores condições, inclusive, de sustentar a família, vão ficar dependentes financeiramente de maridos ou de pensão que raramente são pagas, e impõe uma dependência financeira na vida das mulheres em relação aos seus maridos, né? Um parênteses fundamental aqui, que nem é tanto um parênteses. A gente, enfim, a ideia era tentar ir mostrando, né, em algumas elaborações, de que o Marx ele não só se limitou, né, a analisar a situação da classe trabalhadora e das mulheres, mas também como ele propôs, né, um programa para unificar a classe trabalhadora, né, unificar as fileiras dos homens, unificar a fileira das mulheres, trabalhadores imigrantes, trabalhadores nativos, né? Enfim, a gente está tentando mostrar que ele não só analisou e teorizou, mas que ele, enfim, colocou tudo isso em prática e transformou isso em política, em programa, né?
E um dos exemplos, né, uma maneira de superar, né, as divisões internas entre homens, né, e mulheres, ou entre trabalhadores nativos e estrangeiros, enfim, foi a expressão da luta política, né, e do programa eleitoral dos trabalhadores socialistas, que foi elaborado ali em 1880 pelo Marx, pelo Jules Guesde e pelo Paul Lafargue, ali em 1880, como eu falei, né? E esse programa político, essa plataforma, né, digamos assim, eleitoral, programa eleitoral, teve a inclusão de um ponto programático fundamental, né, que expressa justamente toda essa batalha política, que era a consigna de igualdade salarial pelo mesmo trabalho para trabalhadores de ambos os sexos. A gente está falando de 1880, né? Então, trabalhadores de ambos os sexos. E exigiu a proibição de contratar trabalhadores estrangeiros por um salário inferior aos trabalhadores franceses. Então, assim, isso enfim, foi uma batalha política sem precedentes, né, fundamental, e que segue atual, né, e segue de exemplo para a gente, enfim, até hoje. E, enfim, nesse sentido de exemplo e das batalhas atuais, tentando trazer um pouco para o debate, né, que é tão atual sobre a igualdade salarial, né, no nosso país, a gente precisa lembrar que essa é uma batalha, né, a batalha por igual salário, igual trabalho, é uma demanda histórica, né, do movimento de mulheres, que ainda que na lei esteja garantida, a gente sabe que a garantia na lei não é a garantia na vida, né, como diz o próprio Lenin, e que, enfim, as mulheres sabem na pele que essas leis existem só no papel, né? Prova disso é a própria CLT, ou mesmo a Constituição Federal, que supostamente prevê a igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Mas, assim, como a gente pode falar, né, igualdade salarial para mulheres, quando o governo da Frente Ampla atual, né, o governo Lula-Alckmin, mantém todas as reformas que foram fruto do golpe de 2016, né, e também do governo de extrema-direita do Bolsonaro, né, que atacam, sobretudo, né, em especial, as mulheres trabalhadoras, né, as mulheres que são maioria terceirizadas, né, que, portanto, são, inclusive, as mais afetadas com o que foi a reforma trabalhista, né? Vou retomar os dados que eu mencionei anteriormente, porque isso é realmente gritante, né? As mulheres negras no Brasil, elas ganham 60% a menos do que ganham os homens brancos, e isso não significa necessariamente que em uma mesma empresa exista essa diferença salarial, mas isso sim quer dizer que essa porcentagem existe porque as mulheres negras elas estão nos piores postos de trabalho, né? Terceirizados, precarizados, né? Ou trabalhos como empregadas domésticas, né? E essa, inclusive, né, a precarização, né, a terceirização, ela é, inclusive, porta de entrada para um trabalho análogo à escravidão, que a gente vê em distintos lugares do nosso país, e que é um trabalho, sim, estampado por rostos de mulheres negras, né? Então, como a gente diz, inclusive em um dos livros nossos, né, bastante forte, que chama Precarização tem rosto de mulher, a gente diz, né, que a precarização, a terceirização tem rosto de mulher e tem rosto especialmente de mulher negra, né? A gente vem batalhando aí em todos os lugares há muitos anos, em todos os lugares que a gente está, contra a terceirização do trabalho, pela efetivação de todos os trabalhadores terceirizados sem concurso público e pelos direitos iguais e salários iguais entre efetivos e terceirizados. Agora, o Marx e o Engels, eles já debatiam e eles já lutavam contra essas mazelas capitalistas em seu tempo, né? Eles deram lutas fundamentais nas fileiras operárias, né? Nas organizações políticas e com os intelectuais ali da época. Para a gente, essa é uma lição fundamental, né? A nossa luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres, negros e brancos, é uma luta de toda a classe trabalhadora, né? Unificando essa batalha com a luta pela revogação, inclusive, integral de todas as reformas. Ou seja, um exemplo concreto de como a batalha do Marx e do Engels ali, né, no século XIX, se mantém atual até hoje, né? Ou seja, fundamentos
políticos e teóricos bastante importantes que se reverberaram em programa e que hoje a gente pode debater assim, de forma contundente na nossa realidade nacional, internacional e nacional aqui no nosso país, né? Para ir terminando, eu queria dizer algumas coisas sobre a obra que eu comentei do Engels, né? A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, que eu comentei lá no começo, né, da aula, né? Que inclusive foi uma obra que foi baseada em notas, né, feitas pelo Marx, que depois o Engels retoma para poder elaborar o livro. Mas não poderia deixar de comentar essa obra posterior já à morte do Marx, porque, enfim, tem algumas tem uma importância bastante grande, né? Esse livro, assim, apesar dele ter, né, alguns limites, né, ele continua sendo uma referência bastante fundamental, né, pro feminismo socialista atual, né? Isso porque é uma elaboração onde o Engels vai situar historicamente a relação, né, entre a opressão das mulheres e também vai demonstrar que essa opressão ela nem sempre existiu, né? Ela não é dada pela natureza, né? Mas que a opressão, na verdade, ela é uma realidade histórica, ela é uma realidade social, né? Então, Engels ele vai estabelecer uma relação entre o surgimento da propriedade privada, a divisão das classes da sociedade e também a cristalização da instituição familiar, onde, enfim, as mulheres são subordinadas, né? E de como, através do casamento e da monogamia, as mulheres e as crianças vão se tornar a propriedade privada dos homens, né? E que, nesse sentido, até tem uma frase que acho que expressa um pouco essa ideia, que é de que o homem, no livro do Engels, né? O homem também assumiu o comando no lar. As mulheres foram degradadas e reduzidas à servidão. Ela se tornou escrava de sua luxúria e um mero instrumento para a produção de filhos. Assegurar a fidelidade de sua esposa e, portanto, a paternidade de seus filhos é incondicionalmente entregar-se ao poder do marido. Se ele a mata, ele está apenas exercendo seu direito. Então, essa percepção, né, esse avanço, né, do debate, né, em relação ao papel, tanto né, ao surgimento, né, da família, propriedade privada do Estado, quanto o papel do casamento, né, quanto, inclusive, a própria questão da monogamia, da herança e etc., são questões fundamentais que a gente pode trazer, inclusive, para a nossa realidade hoje. Por outro lado, também no prefácio da primeira edição, existe uma passagem importante que vai apontar a relação entre a produção e a reprodução como eixo, né, a partir do qual a gente pode pensar o papel das mulheres na sociedade, né? Enfim, a leitura do livro do Engels, né, que ele, enfim, vai historicizando, né, o surgimento do casamento monogâmico, da família patriarcal, vai permitir a gente a pensar na possibilidade da superação dessas instituições sociais, né? Imaginar a construção de outras relações humanas, né, nas quais o afeto, a sexualidade não são limitados pela dependência econômica, né, e pela opressão às mulheres, né? Essa síntese, digamos assim, dele e essa reflexão toda foram fundamentais para o conjunto dos debates, né, das feministas ao longo dos anos até hoje, e também elas servem de reflexão fundamental e foram, inclusive, parte da reflexão fundamental e dos debates dos anos seguintes, em especial para o que foi a própria concretização do programa dos bolcheviques no que diz respeito à questão da mulher, né, e da emancipação da mulher frente à tomada do poder em 1917, né? A Virgínia vai poder abordar essa questão, mas não queria deixar de comentar no finalzinho aqui essa obra do Engels, que, enfim, é bastante atual, enfim, até hoje. Bom, a ideia é ficando por aqui, acho que foi muito bom poder retomar, né, os clássicos do Marx e do Engels, ver todos os aportes que esses dois camaradas deram para a luta contra a opressão das mulheres. De novo, se tiver dúvidas, comentários, só colocar aqui que a Flá, na próxima aula, ela vai tentar responder.
tá? Mas antes de ir, só queria agradecer, a gente da equipe queria, enfim, agradecer algumas pessoas na equipe do curso, que ajudaram e continuam ajudando, né? Porque as próximas aulas estão vindo aí, a gente a fazer esse curso nesse mês de março. Primeiro, o Bruno Portela, que, enfim, vem cuidando das gravações, que está ali, inclusive, do outro lado comigo agora. O Gabriel Burghesi, que fez as artes todas do curso, os slides, e que a gente vai apresentar ao longo das aulas. A Vanessa Dias, que não só preparou a promoção incrível das edições Iskra, que todo mundo precisa dar uma olhada, que vale a pena, mas que também cuidou da divulgação do curso. A Diana Assunção, que foi, enfim, a maior incentivadora desse curso para ele sair do papel. E também, claro, com certeza, as queridas companheiras da equipe do curso, a Odete Assis, a Flávia Teles e a Virginia Gibson. As próximas aulas são delas e, enfim, certamente vão ser fundamentais. Então, a aula que vem, que é a aula da Flávia Teles, segunda que vem, às 19 horas também, e ela vai, enfim, como eu já disse, se centrar no período que vai do final do século XIX até ali a Primeira Guerra Mundial, enfim, em especial com as batalhas políticas que a Clara Zetkin e a Rosa Luxemburgo deram em relação ao reformismo e a luta contra a guerra imperialista. É isso, por hoje é só, a gente fica por aqui e até a próxima.